Viver no meio do furacão como Michael Jackson viveu exigia mais do que ser apenas uma pessoa comum. Ele precisava criar uma espécie de proteção para continuar de pé. Mas essa proteção não vinha de uma vida tranquila, de uma família normal ou de momentos simples. Ela vinha de uma rotina extremamente controlada, de uma disciplina quase impossível e de uma busca constante por perfeição. Com o tempo, essa estrutura acabou se tornando tão grande que começou a esconder a pessoa por trás do artista. Em vez de encontrar segurança nas pequenas coisas da vida, nas amizades ou em quem ele realmente era, Michael passou a depender cada vez mais do controle sobre tudo ao seu redor. A imagem que mostrava o mundo, o esforço para nunca falhar e a necessidade de sempre ser extraordinário deixaram de ser apenas uma forma de lidar com a fama e passaram a definir sua própria existência. Quanto mais o mundo cobrava dele, mais ele precisava manter essa barreira forte. O problema é que essa mesma barreira que o protegia da pressão também o afastava das coisas simples. A gente costuma pensar na vida como uma sequência de momentos e escolhas, mas a vida de Michael Jackson parecia mais um projeto cuidadosamente planejado. Cada hora do dia, cada apresentação e cada detalhe ao seu redor precisavam seguir um padrão de excelência. O problema não era apenas a fama, era o fato de que, para o mundo, as necessidades de um ser humano pareciam menos importantes do que a imagem de uma lenda. Dormir, descansar, sentir medo, ficar doente ou simplesmente sumir por um tempo, que são coisas normais para qualquer pessoa. Para Michael, era impossível para alguém que era tratado como uma máquina de criar momentos históricos. Aos poucos, o homem por trás do artista começou a ficar em segundo plano, enquanto o personagem precisava continuar funcionando a qualquer custo. No fim, a busca por ser perfeito acabou deixando de ser uma ferramenta e virou uma prisão. A maioria das pessoas acorda com o sol nascendo. Michael Jackson acordava para seguir uma agenda. A maioria das pessoas come quando sente fome. Michael precisava cuidar do próprio corpo como se fosse uma máquina criada para entregar o máximo de desempenho. Quando sua vida inteira é construída para manter uma lenda funcionando, você deixa de viver de forma natural e começa a existir dentro de uma rotina vazia e controlada. Esse vazio pode parecer perfeito por fora. Tudo organizado, tudo planejado, tudo no lugar, mas ninguém consegue viver assim por muito tempo. Aos poucos, até as coisas mais simples começaram a desaparecer. Um passeio sem planejamento, uma conversa sincera sem preocupação com câmeras, uma refeição tranquila, ou apenas andar pela rua sem ser reconhecido se tornam momentos quase impossíveis. O isolamento de Michael Jackson não vinha apenas da fama, mas de uma barreira enorme criada ao redor dele. Não era apenas seguranças protegendo sua vida. Era como se existisse o mundo inteiro separando ele da realidade comum. Essa proteção mantinha o caos distante, mas também impedia que experiências simples chegassem até ele. Quanto maior ficava o personagem Michael Jackson, menor parecia ser o espaço para Michael, o homem por trás da lenda. Depois de anos vivendo em uma realidade onde tudo era controlado e monitorado, até a sensação de uma vida normal parecia algo distante. O extraordinário virou o dia a dia, enquanto um simples ato de ser uma pessoa comum se tornou algo quase impossível de alcançar. A vida normal é cheia de coisas imprevisíveis. Ela é bagunçada, barulhenta, cheia de momentos que ninguém consegue controlar, mas para Michael, ser espontâneo podia ser um risco. Ser espontâneo significa aceitar erros, situações que fogem do planejado. Para alguém como ele se preocupava que qualquer detalhe podia virar notícia, gerar rumores, ou mudar a forma como milhões de pessoas enxergavam sua imagem. Por isso, sua rotina parecia menos de um artista e mais a de um atleta, em treinamento constante para uma competição que nunca acabava. Cada ensaio, cada apresentação e cada aparição pública exigia uma preparação extrema. Mesmo quando ele deveria estar descansando, sua mente continuava presa ao próximo desafio, à próxima música, ao próximo show. E a necessidade de superar expectativas cada vez maiores. O isolamento de Michael Jackson não era apenas resultado da fama ou de uma escolha pessoal. Em muitos momentos, era uma forma de manter tudo funcionando. O mundo ao seu redor precisava ser previsível para que a grande máquina por trás do artista continuasse de pé. Ele entendia, talvez melhor do que qualquer pessoa, que para ser visto como uma lenda para as multidões, ele não podia mostrar os lados comuns de ser um ser humano. Ele não podia ser visto envelhecendo, cansado ou tendo um dia ruim. Não podia parecer perdido, inseguro ou confuso. A imagem precisava continuar perfeita o tempo todo, como se o homem por trás do nome Michael Jackson não pudesse ter o direito de sentir as mesmas coisas que qualquer pessoa sente.
Imagina o peso de viver assim por décadas. Durante quase 50 anos, ele nunca deixou de ser o Michael Jackson. Não existia um lugar onde ele pudesse simplesmente desligar as câmeras, tirar a máscara e ser apenas uma pessoa normal, sem cobranças ou expectativas. Aos poucos, o personagem que ele criou deixou de ser apenas uma apresentação, começou a fazer parte de quem ele realmente era. A mesma busca pelo controle e pela perfeição que fez dele um dos maiores artistas de todos os tempos, também criou uma prisão invisível. Cada movimento, cada palavra, cada aparição carregava a responsabilidade de manter uma imagem que o mundo inteiro esperava ver. Essa dedicação absurda foi o que criou momentos históricos como a apresentação no Montão 25, a era inesquecível de Thriller, com sua perfeição musical e visual, mas viver acima dos limites de uma vida comum sempre tem um preço. Quando você transforma uma vida inteira em uma busca por resultados, a parte que existe para simplesmente viver começa a desaparecer aos poucos. Ele trocou os laços reais da família, das amizades e dos momentos espontâneos por uma relação baseada em funcionários, seguranças e fãs que muitas vezes viam mais o ícone do que a pessoa por trás da imagem. Trocou a luz do dia, o movimento das ruas e as pequenas coisas da rotina pelos flashes dos palcos, pelos estúdios e por lugares planejados para manter uma imagem perfeita. Imagina o silêncio nos espaços em que ele estava sozinho. Não era aquele silêncio confortável de uma casa. Você tem várias lembranças do que aconteceram ali, de conversas, de momentos imperfeitos. Era um silêncio vazio, quase como de um laboratório, onde tudo precisava estar sob controle. Cada detalhe era pensado, cada passo era calculado. Era como se ele estivesse preso em uma bolha, longe das pequenas experiências que tornam a vida humana especial. Não existia um meio termo. Ou era o silêncio total, ou era uma explosão de atenção. Com o tempo, esse desequilíbrio começou a criar feridas que nenhum prêmio, disco de ouro ou fama mundial conseguia curar. O corpo e a mente de uma pessoa não foram feitos para viver por décadas em um estado de constante cobrança, medo e expectativa. Quando alguém passa muito tempo dentro de uma bolha, longe dos problemas e da realidade do lado de fora, ela também perde a chance de aprender a lidar com eles. E aí, qualquer pequena dificuldade parece algo enorme. Uma crítica vira uma grande ferida. Um erro parece destruir tudo aquilo que ficou construído durante anos. Um mundo que para a maioria das pessoas é normal e cotidiano, para ele parecia um lugar cheio de pressão e desafios. Como se viver fora daquela proteção fosse uma batalha todos os dias. Ele não dormia como uma pessoa comum. Dormir é um dos momentos em que nós mais ficamos vulneráveis, porque é quando deixamos de controlar tudo e simplesmente permitimos que o corpo descanse. Por algumas horas, a gente esquece a imagem que a gente mostra pro mundo, os problemas, as expectativas que a gente carrega. Mas Michael parecia não conseguir se entregar totalmente a esse momento. Ele passou tanto tempo cuidando da própria imagem e tentando controlar cada detalhe de sua vida, que até relaxar parecia algo difícil. O descanso, que para a maioria das pessoas acontece naturalmente, para ele virou uma luta contra a própria mente. Ele precisava de ajuda médica para conseguir dormir. Ele não estava procurando apenas uma noite tranquila de sono. Parecia estar tentando encontrar uma forma de desligar uma mente que nunca parava. Um homem que conseguia parar estádios inteiros com sua música, influenciava milhões de pessoas, tinha perdido o controle sobre algo tão básico quanto fechar os olhos e descansar. Até as brincadeiras acabavam carregando esse peso. Quando ele criou um parque de diversões em casa, não era só sobre diversão ou dar momentos mágicos aos filhos. Era uma tentativa de criar a infância que ele mesmo nunca teve. De construir agora aquilo que ficou faltando no passado. Mas algumas coisas não podem ser recriadas. Memórias de verdade não nascem de lugares perfeitos ou de experiências planejadas. E a verdade mais difícil de aceitar é que nós, como público, também ajudamos a criar essa imagem. A gente não queria ver apenas o Michael Jackson normal, com medos, inseguranças e momentos de fraqueza. Queríamos ver o mito. Queríamos ver o Moonwalker, o gênio, o artista que parecia estar acima de qualquer pessoa comum. A gente esperava que ele fosse sempre incrível, sempre surpreendente, sempre capaz de superar tudo que já tinha feito antes. Criamos uma expectativa onde a pessoa por trás do personagem começou a importar menos do que a imagem que a gente via no palco. E Michael, com sua dedicação absurda, sua busca pela perfeição e seu medo de decepcionar o mundo, acabou entregando exatamente aquilo que todo mundo esperava. Ele criou uma versão de si, parecia nunca envelhecer, nunca sofrer e nunca errar. Uma figura tão grande que parecia mais uma lenda do que um ser humano,
mas o preço disso foi muito alto. Ao tentar se tornar o sonho de milhões de pessoas, ele acabou se afastando cada vez mais de quem ele realmente era. No fim, ficou preso entre o homem que existia por dentro e o personagem que o mundo inteiro queria ver. Ele não tinha criado uma proteção contra as dificuldades da vida. Ele não desenvolveu aquela resistência que a gente ganha quando tem umas pequenas decepções, momentos difíceis do dia a dia. Tudo parecia atingir ele com uma força enorme. Mas, como ele não conhecia outra forma de viver, a reação dele era tentar controlar tudo ao seu redor. Criava barreiras maiores para manter o mundo distante, usava mais máscaras para esconder suas inseguranças. Quando olhamos para a vida dele, não deveríamos ver apenas as coisas diferentes que ele fazia, ou as escolhas que pareciam estranhas. A história de Michael Jackson mostra o que pode acontecer quando uma pessoa passa a viver apenas para entregar uma imagem e agradar uma plateia. A vida não foi feita para ser um show sem fim, onde cada momento precisa ser planejado e perfeito. Ela também é feita de erros, inseguranças, mudanças, envelhecimento, daqueles momentos simples que ninguém vê ou aplaude. Michael Jackson nunca teve a chance de viver longe dos olhos do público. Imagina carregar o peso de saber que qualquer coisa que você fala pode ser gravada, interpretada de várias formas e julgada pelo mundo inteiro. Para ele, cada encontro poderia virar um teste. Ele chegou a um nível de fama onde tudo era grandioso, mas também tudo era distante. Era como você estar no topo da montanha russa. A vista é incrível, mas o ar lá em cima é difícil de respirar. Depois de passar tanto tempo vivendo cercado pelo extraordinário, talvez tenha ficado difícil lembrar como era simples existir sem pressão, sem expectativas, sem precisar provar nada pra ninguém. Ele era um rei em seu próprio mundo, mas um rei que, de certa forma, parecia estar sozinho. Ao seu redor existiam milhões de fãs, funcionários, produtores e pessoas que precisavam dele, mas ainda assim havia um vazio difícil de preencher. Isso é a falta de relações simples e verdadeiras. Durante décadas ele trabalhou para aperfeiçoar tudo: sua voz, seus passos, seu corpo, suas músicas e a forma como o mundo enxergava sua imagem. Mas uma pessoa não é uma obra de arte que precisa ser corrigida e melhorada o tempo todo. A alma humana precisa de espaço para errar, mudar de ideia, descansar e simplesmente existir. Precisa de momentos tranquilos, de silêncio, falhas, de dias comuns. Porque no final o que realmente nos torna humanos não é sermos perfeitos ou incríveis o tempo inteiro. É ter a liberdade de ser imperfeitos, de cometer erros e de ser apenas nós mesmos. Michael nunca se deu o direito de ser uma pessoa comum. Ele sentia que, se não estivesse surpreendendo o mundo todo, estaria falhando. Desde criança, carregava a ideia de que precisava provar seu valor sempre, como se cada música, cada apresentação e cada passo tivessem que mostrar que ele merecia o lugar que ele conquistou. No fim, ele não chegou ao limite por ser fraco, chegou porque passou tempo demais sendo forte. Durante décadas, carregou uma pressão que nenhuma pessoa conseguiria aguentar para sempre. E quando o fim chegou, parecia o encerramento de uma luta que nunca acabava. A máquina finalmente parou, o artista deixou o palco. E o homem por trás da lenda finalmente pôde descansar. Depois de 50 anos vivendo para impressionar e entregar algo ao mundo, Michael Jackson pôde finalmente ficar em silêncio, sem precisar ser perfeito, sem precisar carregar o peso de ser uma lenda. Pela primeira vez, ele pôde simplesmente existir além do nome Michael Jackson. No fim, talvez a maior tristeza dele foi perceber que o mundo se apaixonou pelo personagem. Michael Jackson não conseguiu viver como uma pessoa comum, porque sentia que o mundo não deixaria ele fazer isso. E de certa forma, talvez ele estivesse certo. As pessoas não queriam apenas suas músicas, seus passos ou seu talento. Nós queríamos a magia, queríamos algo impossível. Ele entregou essa magia por décadas, mas uma hora ele não conseguiu mais. No fim, ele conquistou algo que poucos seres humanos conseguiram. O mundo inteiro conhecia seu nome. Ele chegou ao topo da fama, do sucesso e do reconhecimento, mas descobriu que ter tudo isso não significa necessariamente ter um lugar onde ele possa ser ele mesmo.